Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, ele, o Salvador do seu corpo. Mas como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, a alimenta e cerca de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e à igreja. Em todo caso, cada um, no que lhe toca, deve amar a sua mulher como a si mesmo, e a mulher deve respeitar o seu marido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, hoje eu fiz questão de dar ênfase à leitura, mas peço a vocês que leiam o Evangelho, a palavra do Evangelho, e façam as suas meditações. Como nós acabamos de ver na leitura da carta de São Paulo aos Efésios, você, mulher, poderá dizer: assim é fácil ter harmonia, afinal eu tenho que ser submissa em tudo para com meu marido. Afinal de contas, ser submisso é ser inferior, humilhado. Verdade. Querido irmão, querida irmã, para o mundo, o significado de submissão é isso mesmo, mas para Deus, não. Vamos ler de novo o que diz o versículo 25. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como percebemos, a palavra de Deus vem dizer para nós que o marido e a mulher não tem que ser submisso no sentido de ser inferior, no sentido de ser humilhado, mas ser suporte um para com o outro. Estar debaixo de uma mesma vocação, de um chamado, de um trabalho. No caso bíblico, a pessoa submissa está debaixo do mesmo chamado ou vocação de Cristo, ou seja, aquele que caminha com o objetivo comum. Como a mulher pode ser submissa ao homem no sentido de ser inferior, se a palavra de Deus vai dizer, no versículo 25, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Morreu por ela. Foi crucificado por ela. Derramou o seu sangue por ela. Sofreu por ela. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, a primeira coisa que temos que entender nessa mensagem é que sem Jesus nada podemos fazer, conforme podemos conferir no Evangelho de João, capítulo 15. A segunda é nos conscientizar de que casamos para sermos felizes, correto? Mas para sermos felizes, o primeiro passo é largarmos mão do egoísmo de querer ser feliz e sim fazer a minha parceira ou o meu parceiro feliz. Esse é o primeiro passo para começarmos a ter uma harmonia conjugal. Quando eu decido fazer o máximo para minha esposa ser feliz e ela a mim, eu começo a largar a mão de tudo que possa estar prejudicando o nosso casamento e impedindo de dar testemunho de um casal de Deus. Por exemplo, largar da bebedeira para fazer sua esposa feliz. Ou a esposa, todos os dias, ter que aprender a ser paciente para fazer seu marido feliz. Existe uma cultura de morte rondando nossos casamentos antes mesmo de pensarmos nas situações de abortos e contracepção, ou seja, fechamento para a vida. É a cultura do eu acima de tudo e de todos. Exatamente, a cultura do eu acima de tudo e de todos. Eu quero ser feliz, eu preciso de conforto, eu ganho mais dinheiro do que você, eu quero atenção e mimos, eu quero prazer
sombra e água fresca, e você só me atrapalha com suas necessidades que divergem das minhas. Eu tenho minha conta bancária e você deve ter a tua. Eu tenho minhas dívidas e você tem a tua. Eu tenho o meu Facebook e você tem o seu. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Uma só carne, meu irmão, minha irmã, significa uma só conta bancária, um só salário, uma só cama. Isso é harmonia conjugal. Isso é viver uma vida de casado. Quem não deve, não teme. Isso é ser submisso um ao outro no temor a Deus. Uma equipe de psicólogos e especialistas americanos que trabalhava em terapia conjugal elaborou os 10 mandamentos do casal. Gostaria de analisá-los aqui, já que trazem muita sabedoria para a vida e felicidade dos casais, para que possamos ter uma harmonia conjugal. Primeiro mandamento: nunca se irritar ao mesmo tempo. A todo custo evitar a explosão. Quanto mais a situação é complicada, tanto mais a calma é necessária, meu irmão e minha irmã. Então, será preciso que um dos dois acione um mecanismo que assegure a calma de ambos diante da situação conflitante. É preciso nos convencermos de que na explosão nada será feito de bom. Todos sabemos bem quais são os frutos de uma explosão: apenas destroço, morte e tristeza. Portanto, jamais permitir que a explosão chegue a acontecer. Dom Éder Câmara tem um belo pensamento que diz, abre aspas, há criaturas que são como a cana, mesmo postas na moenda, esmagadas de todo, reduzidas a bagaço, só sabem dar doçura. Fecham aspas. 2. Nunca gritar um com o outro. A não ser que a casa esteja pegando fogo, querido irmão, querida irmã. Quem tem bons argumentos não precisa gritar. Quanto mais alguém grita, tanto menos é ouvido. Alguém me disse certa vez que se gritar resolvesse alguma coisa, porco nenhum morreria. Gritar é próprio daquele que é fraco moralmente e precisa impor pelos gritos aquele que não consegue pelos argumentos e pela razão. 3. Se alguém tiver de ganhar na discussão, deixa que seja o outro. Querido irmão, querida irmã, perder uma discussão pode ser um ato de inteligência e de amor. Dialogar jamais será discutir, pela simples razão de que a discussão pressupõe um vencedor e um derrotado, e no diálogo não. Portanto, se por descuido nosso o diálogo se transformar em discussão, permita que o outro vença para que mais rapidamente ela termine. Discussão no casamento é sinônimo de guerra, uma luta inglória. Abre aspas, a vitória na guerra deveria ser comemorada com um funeral, fecha aspas, dizia Lao Tse. Que vantagem há em se ganhar uma disputa contra aquele que é a nossa própria carne? É preciso que o casal tenha determinação de não provocar brigas. Não podemos nos esquecer de que basta uma pequena nuvem para esconder o sol. Muitas vezes, uma pequena discussão esconde por muitos dias o sol da alegria no lar. 4. Se for inevitável chamar a atenção, faz com amor. Meu irmão, minha irmã, a outra parte tem de entender que a crítica tem o objetivo de somar e não de dividir. Só tem sentido a crítica que for construtiva, e essa é a amorosa, sem acusações e condenações. Antes de apontarmos um defeito, é sempre aconselhável apresentar 2 qualidades do outro. Isso funciona como um anestésico para que se possa fazer o curativo sem dor. E reze pelo outro antes de abordá-lo em um problema difícil. Peça ao Senhor e à Nossa Senhora que preparem o coração dele ou dela para receber bem o que você precisa dizer-lhe. Deus é o primeiro interessado na harmonia do casal. 5. Nunca jogar no rosto do outro os erros do passado. A pessoa é sempre maior que os seus erros e ninguém gosta de ser caracterizado por seus defeitos. Todas as vezes em que acusamos pessoas por seus erros passados, estamos trazendo-os de volta e dificultando que elas se livre deles. O Papa Paulo VI avisou o mundo, abre aspas, a paz se impõe, fecha aspas. Somente com a paz, pela clemência, pela misericórdia e pela caridade. Ora, se isso é válido para o mundo encontrar a paz, muito mais é válido para todos os casais viverem bem. Portanto, como ensina Tomás de Kempis, na imitação de Cristo, abre aspas, primeiro conserva-te em paz, depois poderás pacificar os outros, fecha aspas. E Paulo VI, ardoroso defensor da paz, dizia,
Abre aspas, se a guerra é o outro nome da morte, a vida é o outro nome da paz. Fecha aspas. Portanto, amados irmãos e irmãs, para haver vida no casamento é preciso haver paz. E ela tem um preço, a nossa maturidade. 6. A displicência com qualquer pessoa é tolerável, menos com o cônjuge. Na vida a dois, tudo pode e deve ser importante, pois a felicidade nasce das pequenas coisas. A falta de atenção para com o cônjuge é triste na vida do casal e demonstra desprezo para com o outro. Seja atento ao que ele ou que ela diz, aos seus problemas e aspirações. 7. Nunca ir dormir sem ter chegado a um acordo. Querido irmão, querida irmã, se isso não acontecer, no dia seguinte o problema poderá ser bem maior. Não se pode deixar acumular problema sobre problema sem solução. Já pensou se você usasse a mesma leiteira que já usou no dia anterior para ferver o leite sem antes lavá-la? O leite certamente azedaria. O mesmo acontece quando acordamos em resolver os conflitos de ontem. Os problemas da vida conjugal são normais e exigem de nós atenção e coragem para enfrentá-los, até que sejam solucionados com o nosso trabalho e com a graça de Deus. 8. Pelo menos uma vez ao dia dizer ao outro uma palavra carinhosa. Ah, querido irmão, querida irmã, muitos têm reservas enormes de ternuras, mas se esquece de expressá-las em voz alta. Não basta amar o outro, é preciso dizer isso também com palavras, especialmente para as mulheres. Isso tem um efeito quase mágico. É um tônico que muda completamente o seu estado de ânimo, humor e bem-estar. Muitos homens têm dificuldade nesse ponto. Alguns por problemas de educação, mas a maioria porque ainda não se deu conta da sua importância. Como são importantes essas expressões de carinho que fazem o outro crescer, como eu te amo, você é muito importante para mim, sem você eu não teria conseguido vencer este problema. A sua presença é importante para mim. Suas palavras me ajudam a viver. Meu irmão e minha irmã, diga isso ao outro com toda sinceridade, todas as vezes em que experimentar o auxílio edificante dele. Aí, não podemos esquecer que alguns vão dizer, eu expresso isso quando faço uma comida gostosa, quando arrumo uma casa, quando lavo suas roupas. Então o marido também pode dizer que expressa o eu te amo quando lava o carro, o terraço, leva as crianças à escola. Não, meu irmão e minha irmã. Palavras de carinho, expressões são importantes, demonstração de amor. 9. Cometendo um erro, saber admiti-lo e pedir desculpas. Admitir um erro não é humilhação. As pessoas que admitem o seu erro demonstram ser honesta consigo mesmo e com o outro. Quando erramos, não temos duas alternativas honestas, apenas uma: reconhecer o erro, pedir perdão e procurar remediar o que fizemos de errado com o propósito de não repeti-lo. Isso é ser humilde. Agindo assim, mesmo os nossos erros e quedas serão alavancadas para o nosso amadurecimento e crescimento. Quando temos a coragem de pedir perdão, vencendo o nosso orgulho, eliminamos quase de vez o motivo do conflito no relacionamento e a paz retorna aos corações. É nobre pedir perdão. 10. Quando um não quer, dois não brigam. É a sabedoria popular que ensina isso. Muitas vezes é pelo silêncio de um que a calma retorna ao coração do outro. Outras vezes será por um abraço carinhoso ou por uma palavra amiga. Meu amado e minha amada, querido casal, todos nós temos a necessidade de um bode expiatório quando algo adverso nos ocorre. Quase que inconscientemente queremos, como se diz, pegar alguém para Cristo a fim de desabafar as nossas mágoas e tensões. Isto é um mecanismo de compensação psicológica que age em todos nós nas horas amargas, mas é um grande perigo na vida familiar. Quantas e quantas vezes acabam pagando o pato às pessoas que nada têm a ver com o problema que nos afetou. Algumas vezes são os filhos que apanham do pai que chega em casa nervoso e cansado. Outras vezes é a esposa ou o marido que recebe de outro uma enxurrada de lamentações, reclamações e ofensas sem quase nada ter a ver com o problema em si. Temos que nos vigiar e policiar nessas horas para não permitir que o sangue quente nas veias gere uma série de injustiças com os outros. E temos de tomar redobrada atenção com os familiares, pois normalmente são eles que sofrem as consequências de nossos desatinos.
Meu amado e minha amada, no serviço e fora de casa respeitamos as pessoas, o chefe, a secretária, etc. Mas em casa, onde somos familiares, o desrespeito acaba acontecendo. Exatamente onde estão os nossos entes mais queridos, no lar. É ali que, injustamente, descarregamos as paixões e o nervosismo. É preciso toda a atenção e vigilância para que isso não aconteça. Os filhos, a esposa, o esposo, são aqueles que merecem o nosso primeiro amor e tudo de bom que trazemos no coração. Portanto, antes de entrarmos no recinto sagrado do lar, é preciso deixar lá fora as mágoas, os problemas e as tensões. Estas até podem ser tratadas na família, buscando-se uma solução para os problemas, mas com delicadeza, diálogo, fé e otimismo. É o amor dos esposos que gera o amor da família e que produz o alimento e o oxigênio mais importante para os filhos. Na encíclica Redemptor Hominis, o saudoso Papa João Paulo II afirma algo marcante. Abre aspas. O homem não pode viver sem amor. Ele permanece para si próprio um ser incompreensível e a sua vida é destituída de sentido. Se não lhe for revelado o amor, se ele não se encontra com o amor, se não o experimenta e se não o torna algo próprio, se ele não participa vivamente. Fecha aspas. Sem o amor, a família nunca poderá atingir a sua identidade, isto é, ser uma comunidade de pessoas. Meu amado e minha amada, o amor é mais forte do que a morte e é capaz de superar todos os obstáculos para construir o outro. Assim se expressa o autor do Cântico dos Cânticos, em capítulo 8, versículo de 6 a 7. O amor é forte como a morte. Suas centelhas são centelhas de fogo, uma chama divina. As torrentes não poderiam extinguir o amor, nem os rios o poderiam submergir. Queridos irmãos, queridas irmãs, há alguns casais que dizem que vão se separar porque acabou o amor entre eles. Será verdade? Seria mais coerente dizer que o verdadeiro amor nunca existiu entre eles. Não cresceu e não amadureceu. Foi queimado pelo sol forte do egoísmo e sufocado pelo amor próprio de cada um. Não seria mais coerente dizer, nós matamos o nosso amor? O poeta cristão Paul Claudel resumiu de maneira bela a grandeza da vida do casal. Abre aspas. O amor verdadeiro é dom recíproco, que dois seres felizes fazem livremente de si próprios, de tudo que são e têm. Isto pareceu a Deus algo de tão grande que ele o tornou sacramento. Fecha aspas. Rezemos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor Jesus Cristo, luz verdadeira que iluminais a todos os seres humanos para salvá-los, concedei-nos a força de preparar diante de vós os caminhos da justiça e da paz. Vós que sois Deus com o Pai, no unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Através da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai Deus com o testemunho de vossas vidas.